Boa noite, pessoal. Hoje mais uma live de aquecimento para o nosso workshop. Hoje teremos um tema interessantíssimo que é coisa julgada inconstitucional e quais são os mecanismos aí de impugnação, o que é a coisa julgada inconstitucional, o que nós podemos ter aí em termos de impugnação a coisa julgada inconstitucional. Amanhã nós temos um workshop sobre controle de constitucionalidade e os erros mais comuns, como resolver esses erros mais comuns do recurso extraordinário, e convido todos vocês para se cadastrarem no link da bio. Além do cadastro no link da bio, também participarem do nosso grupo do Telegram, perfeito? Hoje, Dia dos Pais, um abraço para todos os pais, para todos os pais de quem estão assistindo, para todos os que estão assistindo, os que são pais, e fiquem com Deus aí, tenham muita saúde. Então hoje nós teremos a coisa julgada inconstitucional. Considera-se coisa julgada inconstitucional aquela decisão judicial que transita em julgado e, ao transitar em julgado, ela veicula um comando que é inconstitucional. Então nós temos a coisa julgada veiculando a aplicação de uma lei inconstitucional ou veiculando um comando contrário à Constituição. Ora, a partir do momento que ela veicula algo inconstitucional, ela tem uma consequência, porque o ato inconstitucional, nós já vimos isso em outras lives, ele é nulo. O ato tem como sanção combinável a nulidade. Para quem perdeu, vamos rememorar. Onde está escrito que o ato inconstitucional é nulo? É um princípio implícito que você extrai por dedução. Nós extraímos a nulidade do ato inconstitucional do controle difuso. Países que têm controle difuso têm como característica a nulidade do ato inconstitucional. Também nós extraímos a nulidade do ato inconstitucional da sentença declaratória que reconhece a inconstitucionalidade. Então nós temos o ato reconhecido, uma decisão declaratória. A Constituição diz por 5 vezes que a decisão que reconhece a inconstitucionalidade é declaratória e não há na Constituição palavras inúteis. Portanto, nós temos que extrair um sentido normativo para essa expressão declaratória. E qual o sentido normativo que nós extraímos? As decisões declaratórias, e a Constituição diz isso por 5 vezes, reconhecem atos nulos. É isso que diz a teoria geral do processo. Portanto, nós temos aí no livro Dada, Pellegrini, Grinover, Cândido Rangel Dinamarca, Antônio Carlos Araújo e Sintra essa lição. E a Constituição diz por 5 vezes que é declaratória, está no 52, 10, no 97 e tem 3 vezes entre o 102 e o 103. Fixada então essa premissa, o ato é nulo, mas ele tem que ser declarado e reconhecido. Como nós conseguimos que a coisa julgada inconstitucional seja assim reconhecida? É imprescindível um instrumento adequado. A declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ou em outros tribunais, ela não opera efeitos imediatos. Então, tem que manejar o instrumento adequado. Qual que é o instrumento adequado? Pode ser via embargos ou impugnação, cumprimento da sentença, e pode ser via ação rescisória. Perfeito? É isso que nós vamos estudar e a posição do Supremo sobre esses 2 remédios, sobre esses 2 instrumentos. Mas antes eu não posso deixar de reiterar o convite para o workshop amanhã pelo YouTube. Para assistir o workshop você tem que fazer inscrição no nosso link da bio, que eu vou tratar dos erros mais comuns dos advogados no recurso extraordinário. Um recurso difícil, um recurso complicado de elaboração. Caluan tá mandando Feliz Dia dos Pais. Obrigado, um grande abraço aí pro seu pai também. Fique com Deus, se você for pai já também, parabéns, tá? Bom, convidem os colegas para assistirem a nossa live, convidem também os colegas para o workshop. Para assistir o workshop, link na bio e cai também no meu grupo no Telegram. Já tem umas 150 pessoas lá, vai ser uma satisfação nós termos esse meio de comunicação. Portanto, então, em poucas palavras, o que nós tratamos até agora, que como o ato inconstitucional é nulo, essa nulidade decorre do controle difuso e da natureza declaratória da decisão que reconhece a inconstitucionalidade, nós não podemos esquecer que temos que utilizar e nos valer dos remédios ou instrumentos adequados para controle da coisa julgada inconstitucional. Quais são eles? Embargos
ou impugnação com cumprimento de sentença e ação rescisória. Perfeito? Ótimo. Obrigado, Bruno. Grande abraço aí também. Um grande abraço ao meu amigo professor Clodoaldo, lá de Goiânia, professor brilhante, membro da Comissão de Direito Constitucional do Conselho Federal da OAB. Um grande abraço. Bom, então o que nós temos que ver com relação à questão da coisa julgada e do controle da coisa julgada inconstitucional? Essa questão da coisa julgada inconstitucional surge lá pelos anos de 99 e 2000, numa tese dentro da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, o professor Nelson Nery costuma até mencionar isso, por parte de um grande subprocurador-geral à época, que hoje está aposentado, mas que é um brilhante professor de processo civil, que é o José Roberto de Moraes. Ele é professor de processo civil da PUC de São Paulo. O Estado de São Paulo tinha vários precatórios baseados em processos em que houve fraude, porque a área não existia, fraude porque o processo não apurou que a área já era do Estado, fixação de indenizações milionárias ou bilionárias de valores que não tinham valor comercial algum, e aí a Procuradoria cria essa tese da coisa julgada inconstitucional. Essa tese foi abraçada pelo Cândido Rangel Dinamarco, pelo Humberto Teodoro Júnior, Carlos Valder Nascimento, o ministro Zé Delgado no STJ começou a colher em decisões, e aí surge a tese da coisa julgada inconstitucional, que já era muito tratada em Portugal. Tem um livro maravilhoso do Paulo Otero sobre ensaio quanto à coisa julgada inconstitucional. E aí o que acontece? Vem uma medida provisória em 2000 e altera o CPC e prevê o artigo 741, parágrafo único, que trata de uns embargos rescisórios. Embargos rescisórios para impugnação da sentença que veicula um comando aplicando uma lei inconstitucional e a decisão do Supremo sobre esse tema. O que acontece? Isso gerou uma grande insegurança jurídica, né? E também foi uma medida provisória que tratava de direito processual, não pode. Mas essa questão aí da medida provisória tratar de matéria processual, o pessoal não houve um acolhimento dessa tese aí. Mas o Supremo declarava e não gostava de aplicar esse dispositivo. Então nós temos, por exemplo, o recurso extraordinário 594-350, eles não admitiam esses embargos, tá? Também, em matéria trabalhista, houve um empate quanto à alteração do 884, parágrafo 5º da CLT, até hoje, salvo engano, não está concluído. Em maio de 2015, houve um recurso extraordinário com repercussão geral, o RE 730-462, e foi aprovada a seguinte tese lá no Supremo. A decisão do Supremo que declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de preceito normativo não produz automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que ocorra isso, é imprescindível a propositura de ação rescisória dentro do prazo decadencial. Então o Supremo fixou essa tese, deixando bem claro que ali deveria ser utilizada apenas a ação rescisória, não admitindo, de uma certa forma, a aplicação desses embargos rescisórios, né? Bom, então esse caso é histórico, né, e deve ser citado. Só que, um dia antes da vigência do novo Código de Processo Civil, que é de 2015, nos embargos de declaração, no agravo regimental, nos embargos de divergência, nos embargos de declaração do RE, olha quanto recurso, 589, 513, então ó, embargos de declaração, no agravo regimental, nos embargos de divergência, dos embargos de declaração no RE 589.513. Aí depois as pessoas acham que aqui no direito só tem maluco, né? Por quê? Porque a gente fica estudando quanto recurso num processo só. Muito recurso. Um grande abraço, meu querido amigo Juninho Costa. Obrigado para você também, querido. Feliz Dia dos Pais. Pessoal, o Juninho tem um buffet aí e uma rede gastronômica maravilhosa. Entre no Instagram dele para conhecer as delícias que ele faz. Mas voltando aqui. Então, o Supremo, nesse caso específico, ele definiu que não deveria aplicar esses embargos rescisórios, tá? Mas o que acontece? Nesse caso aqui,
o Supremo falou que ele não chegou a declarar a inconstitucionalidade desses embargos rescisórios, mas recusou a aplicação, tá? Recusou a aplicação. Só que 2 meses depois desse julgamento de 2015, apenas 60 dias, o Supremo, na DIN 2418, em maio de 2016, essa DIN foi relatada pelo brilhante e saudoso ministro Teori Zavascki, que é autor, inclusive, desse tema, e no livro dele tem esse entendimento, já depois do julgado do Supremo. Então, na DIN 2418, o Supremo dá uma virada de jurisprudência, faz uma modificação do seu entendimento, mas nem cita o julgamento anterior, nem cita os entendimentos que ele adotava anteriormente. Olha que loucura, né? E na teoria dos precedentes, aplicada pelo Código de Processo Civil, é imprescindível que seja justificada a modificação do precedente. Aqui nessa DIN 2418, o Supremo, por unanimidade, declarou constitucionais esses embargos rescisórios, mas sem nem citar os julgamentos anteriores, tá? A DIN 2418, julgada em maio de 2016. E mais ainda, o ministro Teori Zavascki propôs que esse julgamento abrangesse também os dispositivos do Código de Processo Civil de 2015, que nem eram objeto da ação. Vejam que loucura. O Supremo ainda avançou para declarar a constitucionalidade de dispositivos que nem foram impugnados nessa ação direta, tá? E aí propôs e acolheu aí a maioria a declaração de constitucionalidade dos dispositivos do Código de Processo Civil. E o que é interessantíssimo nesse caso, o ministro Teori Zavascki nem cita os dispositivos anteriores e os entendimentos que o Supremo veiculava sobre o tema, e tinha um julgamento anterior de 2 meses só, em que ele modificou a tese, e assim, fica difícil até explicar o que levou o Supremo a decidir assim. Mas tá na cara que é uma decisão de cunho político, que envolve mais conveniência e oportunidade, perfeito? Então hoje o Supremo entende que esses embargos rescisórios são compatíveis com a Constituição e são um instrumento adequado para rescindir a coisa julgada inconstitucional. Então por isso que se chama embargos rescisórios. Mas a ação rescisória também teve uma novidade no CPC de 2015. É o parágrafo 15 do artigo 525. Esse parágrafo 15 do artigo 525, ele prevê que cabe a ação rescisória e o início de contagem desse prazo da ação rescisória será a decisão do Supremo que declara inconstitucionalidade. Isso provoca até arrepio e medo. Por quê? Porque o início de contagem do prazo da ação rescisória fica sujeito a um marco temporal em aberto, que é a decisão do Supremo. Então vamos imaginar que você teve um litígio e o litígio terminou hoje. Só que daqui 15 anos o Supremo declara essa lei inconstitucional numa ação direta de inconstitucionalidade. E aí você já teve até o recebimento dessa dívida, você há 15 anos atrás teve uma coisa julgada e ela até foi observada. Só que cabe rescisória depois de 15 anos, depois de 20, 30, 50. Isso gera uma insegurança jurídica absurda. O que é importante vocês saberem é que esse dispositivo do CPC não foi aprovado pelo Senado. Isso é um absurdo. Há um dispositivo e vários outros que não foi aprovado pelo Senado. Portanto, nem lei é. Só que o Supremo nem apreciou isso nessa 2418. O ministro Teori ainda quis que declarasse constitucional esse dispositivo. Mas a maioria não se comprometeu com isso. O ministro Celso de Mello e o ministro Barroso e a ministra Carmen Lúcia até falaram, não, isso aí eu não vou me comprometer ainda em analisar, porque o ministro Celso de Mello falou, isso aí deixa em branco o início de contagem no prazo da ação rescisória, tá? Vejam que coisa estranha, né? O ministro Barroso ainda disse que o prazo, o termo inicial, o início da contagem do prazo, na prática, ele é totalmente móvel. E isso é verdade. Por que totalmente móvel?
A gente não sabe prever quando tempo ou quando o Supremo irá declarar inconstitucionalidade. E aí fica em aberto, né? O ministro Celso de Mello acrescentou que é uma típica hipótese de o desacordo, o dia inicial fica diferido no tempo, tá? Mas a inconstitucionalidade formal nem foi objeto de apreciação pelos ministros, tá? Então, assim, há uma inconstitucionalidade formal por violação ao devido processo legislativo, já que esse dispositivo não foi aprovado. Mas também há inconstitucionalidade material, porque ela rompe com a segurança jurídica, viabilizando a insegurança jurídica, a incerteza. Na prática, muito se aproxima da imprescritibilidade, da ausência também de decadência, porque não tem o início do prazo, não sabe quando começa. O Bruno está perguntando se cabe modulação. Cabe modulação sim, querido Bruno. Até eu marquei uma live com o Bruno sexta que vem, não percam. O Bruno é um amigo em Niterói, estudante aí, estudioso, e nós vamos tratar de alguns temas interessantes. Bom, mas e aí o que acontece? Além dessa inconstitucionalidade formal, porque o processo legislativo não foi observado, há uma inconstitucionalidade material ou de conteúdo ou de assunto. Por quê? Porque rompe com o princípio da segurança jurídica, rompe com o princípio da defesa da coisa julgada, que é essencial no Estado democrático de direito. Ela é elemento do Estado de direito porque ela deixa em branco o início de contagem do prazo da ação rescisória. E isso é algo muito perigoso. Você pode ter uma coisa julgada, cumprir a obrigação e daqui 50, 100 anos o Supremo decide, aí cabe o quê? Cabe outra rescisória. Há já grandes problemas com relação a isso. Quem não assistiu a minha live com o professor Renan Tamay, ele relata um caso interessante do fundo rural. Não percam isso, tá? Live com o professor Renan Tamay, que é advogado sócio do Arruda Alvim. Ele conta um caso que há rescisória e a coisa julgada já tem uns 10 anos já e tá um perigo, tá? E uma baita insegurança jurídica, fica muito difícil até atender o cliente e dar alguma certeza no direito brasileiro para ele, porque o início de contagem no prazo da ação rescisória é totalmente em branco, tá bom? Bom, então aqui é a ação rescisória quanto à coisa julgada inconstitucional. Essa modificação, ela, na minha opinião, deve ser declarada inconstitucional. E aí cabe a rescisória? Cabe, mas essa contagem não deve ser, na minha opinião, o início deixado a partir da decisão do Supremo. Não deve ter esse início, porque é imprevisível quando o Supremo vai decidir. Então pode ter uma coisa julgada de 10 anos anteriores, de 15, 20, 50, e a partir da decisão do Supremo, o CPC autoriza que ela seja rescindida. Um absurdo isso, porque deixa em branco o início de contagem de um prazo que é muito importante, que é ação rescisória, tá? Então, na minha opinião, deve continuar sendo prazo geral, que é a partir da decisão transitada em julgado que se conta o prazo decadencial, tá? Para evitar essa insegurança, essa ruptura com o princípio da coisa julgada, que é elementar ao Estado de Direito. O professor Nelson Neri cita a doutrina alemã quanto a coisa julgada ser um elemento do Estado democrático de direito. É algo muito importante, é algo que gera certeza jurídica, e essa disposição ela traz muita insegurança jurídica. E em matéria tributária, a tendência é que o Supremo daqui para frente adote muitas teses favoráveis ao fisco. Por quê? Por conta da arrecadação. A arrecadação está muito baixa, está em queda, então a tendência é que o Supremo faça sempre julgamentos políticos, buscando e aplicando a tese mais favorável ao fisco, tá? Principalmente diante da queda de arrecadação. Mais uma vez, vou convidá-los para nossa... Amanhã tem um workshop nosso sobre quais são os erros mais comuns que as partes cometem ao recorrer para o Supremo. Isso vai ser muito importante para você não ter os erros e seu recurso extraordinário subir. Não vou tratar amanhã da ação direta de inconstitucionalidade, vamos trabalhar mais
recurso extraordinário, tá? Não se esqueçam. E aí você cadastra ele na minha bio e vai também para o nosso grupo no Telegram, que nós vamos mandar muito material bacana lá e avisar vocês das nossas lives, dos nossos eventos. E vem novidade boa aí que eu ainda não posso falar, tá? Então tira um print aqui, me marca para depois eu ver que você estava assistindo a nossa live aqui, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, eu estou à disposição. Sobre coisa julgada inconstitucional, então nós vimos que o ato inconstitucional é nulo, ele nasce morto. Essa nulidade é um princípio implícito que nós traímos por dedução ou inferência lógica. Ela decorre a nulidade de países que adotam controle difuso. Também a nulidade decorre da natureza declaratória da decisão que reconhece a inconstitucionalidade. Por 5 vezes a Constituição diz que a inconstitucionalidade é declarada. Está no 97, está no 5210 e tem 3 vezes entre o 102 e o 103. Decisões declaratórias, a doutrina diz que reconhecem atos nulos, então a coisa julgada inconstitucional, ela é nula. Só que o fato de ser nula não significa que ela está sujeita à prescrição e decadência, ela não é imprescritível, já que até o direito trabalhista que tem natureza alimentar está sujeito à prescrição e decadência. Só há imprescritibilidade quando a Constituição diz expressamente. Nesse caso, quais são os instrumentos de revisão dessa coisa julgada? Os embargos rescisórios que o Supremo virou jurisprudência e admite hoje a constitucionalidade, né, na DIN 2418, e a ação rescisória. O grande problema da ação rescisória é o 525, parágrafo 15, que prevê que o início de contagem da ação rescisória, do prazo decadencial da ação rescisória, é a decisão do Supremo que declara a inconstitucionalidade. Isso aí é um absurdo, não foi aprovado esse dispositivo no Senado, portanto houve violação devido ao processo legislativo, mas também temos a inconstitucionalidade material. Há um voto no Supremo do ministro Teori Zavascki no bojo dessa DIN 2418 que trouxe esse assunto para ser discutido ali, que não era objeto, mas o ministro Barroso não se comprometeu, disse que deveria ter cuidado para a aplicação desse dispositivo que deixa o prazo em aberto. O ministro Celso de Mello também. E a ministra Carmen Lúcia disse que não se comprometeria com essa tese. Então era isso que eu tinha falado para vocês hoje. Uma live mais curta porque é Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais para todos vocês que assistam essa live. Fiquem com muita saúde. Ninguém fez mais nenhuma outra pergunta. Podemos encerrar não deixando de lembrá-los que amanhã tem o workshop. Se inscrevam ali no link da minha bio, tá bom? Um abraço para todos, fiquem com Deus e um final de domingo maravilhoso, uma excelente semana. Até mais!